Olá, mais um vídeo da Synergis, que é uma consultora de software completa e parceira da ClickUp no Brasil, para a gente falar sobre tarefas recorrentes dentro da ClickUp. Configurar tarefas recorrentes pode ser muito útil quando você identifica no seu fluxo de trabalho que existem tarefas que se repetem de tanto em tanto tempo, por exemplo, uma reunião semanal ou um relatório que precisa ser feito e enviado todo mês. Então, vamos ver como configurar essas recorrências de um jeito que você não precise ficar criando uma tarefa do zero para cada vez que ela precisar ser realizada. Aqui, a gente tem uma lista simples onde eu criei uma tarefa de exemplo chamada tarefa recorrente. O que interessa para nós é a coluna de data de vencimento ou due date. Quando nós abrimos essa coluna, rapidamente a gente encontra aqui à esquerda a opção configurar recorrência. Vamos dizer que essa tarefa precisa ser concluída no dia 5 para preencher o campo e vamos clicar em configurar recorrência. Então, aparecem algumas opções para a gente configurar. Primeiro, a frequência dessa recorrência, ou seja, de quanto em quanto tempo essa tarefa se repete, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Aqui embaixo a gente define quando a gente quer que a recorrência seja disparada, quando fechada, que é aquele último status da tarefa, que normalmente oculta a tarefa da visualização e que é diferente dos status de feito ou concluído. Se a gente for nos status dessa lista, por exemplo, vamos ver que temos um status feito e um status fechado separado aqui embaixo. Então, voltando, a gente escolhe se quer disparar a recorrência quando a tarefa for marcada como fechada ou concluída, ou na agenda, que significa na data, independente da tarefa ter sido feita ou não. E nas caixas de seleção aqui embaixo, a gente define primeiro se quer criar uma nova tarefa ou apenas mudar a data de vencimento da tarefa que já existe. Depois, até quando vai essa repetição. Se a gente deixar marcado repetir para sempre, ela vai seguir o calendário indefinidamente na frequência que a gente definir. E se a gente desmarcar, a gente vai precisar escolher quantas vezes essa recorrência vai acontecer ou até quando. Por exemplo, se essa tarefa for uma reunião semanal com um cliente específico cujo contrato só vai até um certo mês, você já pode configurar o momento que ela termina. E por último, para qual status a tarefa recorrente deve ser atualizada quando for marcada como concluída. Normalmente, a gente volta a tarefa para o status de a fazer, pendente ou algo assim, depende do seu fluxo de trabalho. Aí é só salvar e a recorrência está configurada. Esse ícone aqui do lado da data de vencimento mostra exatamente isso. Quando a gente marcar essa tarefa com o status feito, ela vai automaticamente ter a data de vencimento alterada para a próxima semana e o status vai voltar para a fazer. Pode demorar alguns segundos para aparecer, então a gente pode abrir a tarefa ou dar um refresh na página para atualizar. Agora, vamos supor que a cada semana nós interagimos com a tarefa conforme trabalhamos nela e inserimos dados aqui. O que acontece quando essa tarefa tem mais informações dentro dela, por exemplo, uma descrição, um comentário e itens de uma checklist, por exemplo? O que acontece quando a gente conclui a tarefa? Do modo como configuramos, a gente vê aqui no painel de atividades que o que a recorrência fez foi apenas mudar a data final e também voltou o status para a fazer, mas todas as informações da tarefa foram carregadas com ela, ou seja, a nossa checklist continuou preenchida, não foi zerada de uma semana para outra. Se você quiser zerar as informações da tarefa para a próxima recorrência, a gente vai precisar mudar a configuração. Vamos na data de vencimento e vamos marcar criar nova tarefa. E nas opções você vai definir o que você quer levar da tarefa para a sua próxima recorrência. Vou deixar tudo marcado, menos os comentários, para você ver o que acontece. E vamos salvar. Vamos marcar a tarefa como concluída, vir até a lista e dar um refresh na página. A tarefa que nós acabamos de concluir ficou arquivada como uma tarefa fechada e, ao invés de mudar a data de vencimento para recorrência, foi criada uma nova tarefa a fazer que tem as informações que nós selecionamos, responsável, descrição, etc., e não trouxe os comentários, que nós desmarcamos lá na configuração. A checklist também vem porque foi selecionada, mas ela vem zerada, certo? Caso você queira que as suas tarefas recorram mais esporadicamente, não tão fixamente como todo dia, semana ou mês,
você pode vir até as configurações e alterar a frequência para dias depois, por exemplo, e definir quantos dias depois da tarefa ter sido concluída você quer vê-la de novo no status a fazer. Ou personalizar de outras formas, por exemplo, repetir na última sexta-feira de cada mês. Essas são algumas formas de trabalhar com tarefas recorrentes na ClickUp, que são muito usadas para tarefas de operações que precisam ser repetidas com frequência ou para reuniões que já ficam agendadas. E nesse caso, se você e seus colegas usarem os comentários da tarefa para registrar o que foi discutido na reunião, eles podem te ajudar a manter um histórico como se fossem uma ata daqueles encontros. Nós esperamos que esse conteúdo tenha te ajudado e inspirado a pensar como aplicar essas funcionalidades no seu dia a dia de trabalho. Se você precisar de qualquer ajuda, pode contar com a Synergis, que é a parceira certificada da ClickUp no Brasil. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha por aí. Muito obrigado. Até a próxima.